Alexandre, até que enfim, né? Até que enfim. Rapaz, que prazer enorme, que alegria, satisfação e uma honra também, viu? Ale- Receber o Alexandre Pereira aqui, nosso querido Pode Conversar. Alegria minha, Fabão. Eu sou seu fã aí. A Converse é uma conversa global, na realidade. Você conseguiu rapidamente tornar a empresa uma referência no nosso estado e ela ultrapassar fronteiras aí, né? Recentemente vi você já nos Estados Unidos com a filial. Parabéns, parabéns. E agora um projeto novo, né? Que eu Pode Conversar. Rapaz, o Pode Conversar, eu costumo dizer que ele é uma das abas do nosso guarda-chuva, né? A Converse, ela virou um hub de negócios e o Pode Conversar é uma das abas desse guarda-chuva. Ou então, como nós estamos no Ceará aqui, Fortaleza, capital do turismo, o Nordeste, nós temos que falar guarda-sol, não? Guarda-sol, boa. Guarda-chuva só 4 meses. É. Quanto tem? É quando tem. É isso. E aí, me conta aí como é que foi esses 8 anos à frente da Secretaria de Turismo de Fortaleza, você que é empresário, né? Uma vez a gente teve uma conversa esclarecedora, da minha parte foi esclarecedora, porque eu, acostumado, 100% focado no ramo privado, né? E o privado e o público, eles são bem distintos, têm suas particularidades, e você me alertou para um detalhe, né, Fabão? A gestão é totalmente diferente. E como é que foram esses 8 anos e como é que é o turismo agora, consultor? Me conta aí como é que está tudo isso e o pessoal quer saber. Na realidade, Fábio, eu venho da minha história empresarial e assim eu tive uma história. Comecei empresário muito jovem, né? Com 20 anos, 60 há pouco tempo, 40 anos aí de vida de gestor empresarial e público. E entrei acabei me tornando líder do meu segmento, na época era da área de planificação, me tornei presidente do meu sindicato, depois presidente da Associação Brasileira da Indústria da Planificação, e depois fui presidente do Centro Industrial do Ceará, aqui, do SIC, né, que acabou formando aqui muitos líderes políticos. Tasso Gereissati foi um que foi presidente do SIC, saiu do SIC para governador na época. Também fui vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. E aí, nessa época lá, com em torno de 40 anos, temos 20 anos, comecei a entender que nós, empresários, é, trabalhávamos muito, pagávamos muito impostos, algumas vezes financiávamos algumas campanhas, mas que nós não participávamos do centro das decisões. A decisão sempre acontecia pela política partidária. E eu dizia que a gente ficava muitas vezes em mesa de bar com um discurso de bacana, com todas as soluções do planeta, mas a solução não passava pela gente. E aí comecei a ser provocado pelos meus pares na época para entrar na área pública. E foi quando eu resolvi, na época, me candidatar ao Senado, em 2010, e depois fui candidato a vice-prefeito, pré-candidato a prefeito de Fortaleza, e acabei me apaixonando pela área pública. Tive a oportunidade de ser secretário de Desenvolvimento Econômico do governador Cid Gomes, né? Tive a oportunidade de inaugurar a siderúrgica do Pecém, a ZPE, que é a primeira zona de processamento e exportação do Brasil. Inclusive, rapaz, eu fiz a visita lá há pouco tempo, tá lá a placa, viu, com o Ah, seu nome e tudo, eu fiquei muito alegre foi, lá, fui conversar pois com o Fábio é, Feijó. O Fábio Feijó, inclusive, que é o presidente atual da ZPE, ele já está convidado aqui também, ele está na China, numa missão. legal. A ZPE daqui ganhou o prêmio, número 1 do mundo, a melhor do mundo, tá certo? E eu acho que foi em Dubai, né? E ele está na missão aí. E ele disse que a partir do dia 24 do 10 ele vai estar com a gente aqui também conversando, tá certo? Legal. E aí, depois disso, acabei que entrei no turismo, porque fui convidado na época pelo ex-prefeito Roberto Cláudio para o desenvolvimento econômico de Fortaleza. E eu vinha do desenvolvimento econômico do Estado e pedi ao Roberto Cláudio, na época, que me desse a oportunidade de fazer um desenvolvimento na maior mola propulsora do desenvolvimento econômico de Fortaleza, que é o turismo. E eu queria tentar fazer um turismo de forma diferente. Indústria mais limpa, mais rentável. E representa um terço da economia da E cidade. como é que é essa transição Estado-município? É muito diferente? Não, a experiência ajuda muito, Não, a mas experiência sempre ajuda muito quando se trata de gestão pública, né? Mas o Estado porque você já rodou os 184 do estado do Ceará. Estou já perguntando isso, porque inclusive você fez isso de helicóptero por conta de campanha e você fez isso de moto, né? de, Nós ca- é, fizemos junto. de helicóptero, de carro, de moto, fizemos muito. É assim, mas e aí tive esses 4 anos com o ex-prefeito Roberto Cláudio e depois mais 4 anos com o ex-prefeito Sarto, 8 anos como secretário de turismo da quarta maior cidade do Brasil. E, assim, no Brasil todo é difícil você ter algum secretário de turismo que tenha conseguido ficar 2 mandatos
de uma cidade grande como no nível de Fortaleza, ou de um estado. Com a troca de prefeito. Com a troca, né, de prefeitos. Então, assim, eu tive a oportunidade de sonhar, de planejar, de executar e colher os frutos. Então, isso é muito raro, né? Uhum. Então, por isso que a gente acabou tendo um certo reconhecimento no segmento. Mas o turismo, Fábio, ele é muito, muito amplo, né? Na verdade, é um segmento que movimenta mais de 50 setores da economia. Eu gosto de explicar assim para as pessoas perguntar, Alexandre, como é que é o turismo? Porque ninguém entende muito bem como é que o dinheiro do turismo chega no cidadão comum, né? Como é que ele, né? E eu vou dar um exemplo, né? Vamos lá. No período de 2023 para 2024, por exemplo, eu estava lá como secretário de turismo, 2022 para 2023, a gente fazia o Réveillon da cidade de Fortaleza. No Réveillon, a gente fazia uma pesquisa através do Observatório do Turismo da cidade de Fortaleza, durante 30 dias, do dia 10 de dezembro ao dia 10 de janeiro, vinham para Fortaleza 600 mil turistas. Não. 600 mil turistas, cada turista deixava na cidade de Fortaleza R$5.000. 600 vezes R$5.000, 3 bilhões de reais que entra na economia. Dinheiro de fora. Um dinheiro de fora que entra dentro da economia. Sim. Não é o meu dinheiro ou o seu que trabalha aqui, recebe o salário e gasta aqui. Não, é o dinheiro do Zé, do João, da Maria, que vem de fora e deixa aqui dentro da cidade. E num trade muito mais longo, né? Você não pode pensar só em hotel, restaurante e tudo, porque vem do taxista, do cara que vem pipoca. Eu gosto muito desse exemplo. O cara chega no aeroporto, ele já impacta, ele gasta 5 mil. E fora, esse é fora a passagem. Isso aí que está contando o hotel, as despesas de alimentação, transporte, gasto com entretenimento e tal, alimentação, bares, restaurantes. Então, vamos lá. Ele sai do aeroporto, impacta positivamente já nas pessoas que trabalham no aeroporto. Pega lá o táxi ou o Uber, já entra lá, R$50 no bolso do taxista ou do Uber. Chega no hotel, impacta positivamente o dono do hotel. Mas não é só no dono do hotel. Na camareira, no recepcionista, no segurança. Ele atravessa a rua, compra um coco e depois vai na feirinha. E da feirinha ele vai na barraca de praia, aí vai no Mercado Central, aí vai na barraca de praia, aí o dinheiro vai... Aí pega a van, aí a van tem que abastecer no posto de gasolina, que o posto de gasolina... Então, é uma cadeia que sai, esse dinheiro sai pingando na economia como um todo. Porque as pessoas, às vezes, não entendem, o que é o turismo é tão importante. É importante, e é outra coisa. É na base da cadeia toda. Assim, eu até gosto de dizer, ele impacta positivamente, assim, de grandes empresários, no hoteleiro, no dono do bar, no dono do restaurante. O resto é na base da cadeia. Sim. É no guia do turismo, é no motorista da van, é no taxista, é no Uber, é no garçom, é no feirante, é no artesanato. Então, por isso que ele é tão importante. Né? E o desafio maior, por exemplo, na capital, vou falar de um sentimento que eu tenho aqui. Né? O estado do Ceará ele tem aí vários encantos. Né? E Fortaleza, cidade muito bacana, uma gastronomia belíssima, a cidade, uma gastronomia maravilhosa e tal. Mas tem uma concorrente chamada Jericoacoara, tem um aquapark aqui que acho que é o principal do Brasil. E o desafio disso aí, de pegar e fazer com que essa galera não desvie também, porque tem que ter um trabalho bacana. É só não enxergar como concorrente, enxergar como complemento. Então, quando você enxerga, na hora que quando secretário de Turismo de Fortaleza é o grande indutor. O turista, para ir para qualquer lugar desse que você falou, passa por Fortaleza. Tem que chegar, Então, eu tenho que entender que o turista que vem quando vem para o Beach Park, quando ele vem para o Beach Park, ele está no município de Aquiraz, mas ele disse que foi para Fortaleza, né? Quando ele vem para o Cumbuco, que é em Caucaia, ele diz que foi para Fortaleza, você ficou quando fiquei no Cumbuco, porque é a grande Fortaleza. Então, eu tenho que entender esse ecossistema do turismo muito maior do que a cidade de Fortaleza. Eu tenho que querer fazer com que o turista que está no Beach Park, lá na temporada, ele venha a Fortaleza, que venha fazer compra no Rio Mal, no Iguatemi, que venha na feirinha da Beira-Mar, que venha curtir. Eu tenho que querer o cara que veio velejar no Cumbuco, que ele venha para Fortaleza para fazer um down-in de Fortaleza para o Cumbuco. Então é importantíssimo essa integração dessas visões, né? Absolutamente importante. Visão que foi uma das coisas que a gente fez ao longo desses 8 anos. Né? Então, assim, eu tinha uma relação com o Jericoacoara, eu tinha uma relação com o Paracuru, eu tinha uma relação com o Fortinho, uma relação com o Bibiribe, uma relação com o Cascavel. Então, as cidades que tinham uma relação aqui diretamente com o turismo de Fortaleza. É mais ou menos, Fábio, como vamos fazer um exemplo aqui, quando você vai para Portugal, você necessariamente passa por Lisboa.
Então, Lisboa é o grande centro indutor, mas você vai para o Porto, você vai para o Algarve, você vai para o Alentejo, você vai para o Douro, né? Mas, então esse era o pensamento. O maior desafio, na realidade, nosso, enquanto secretário de Turismo, foi no ticket médio do turista da cidade de Fortaleza. Quando nós assumimos, há 8 anos, há 9 anos atrás, existia uma queixa que o turista que vinha para Fortaleza era o turista que comprava pacotes de operadoras, nada contra as operadoras, são extremamente importantes, mas um turista que vinha, às vezes, já engessado, já com os programas já feitos e tal. E o trade turístico se queixava que queria um turista de melhor poder aquisitivo que pudesse gastar mais. Então, o que foi que nós fizemos? Foi uma estratégia. Tornamos Fortaleza, investimos muito que Fortaleza se tornasse um grande centro de negócios e de feiras e eventos. Então, Fortaleza começou, hoje é o maior PIB do Nordeste, a capital Fortaleza, começou a ter muito turista de negócio, que vinha para Fortaleza para fazer negócio. Ficava aqui. O cara vem, faz a semana e no final de semana ele estende, exatamente, né? Aí ele traz a família. Então, o que acontecia? família. Esse tipo de turista começou a vir para Fortaleza e se encantar. Cara, que cidade bacana. Vou voltar e trazer minha esposa. Centro de Vou voltar eventos, e campeão. Fantástico. Né? Então, o seu equipamento. Então, esse tipo de turismo foi muito bacana. E a gente, um legado que a gente deixou importante na cidade, foi que a gente criou, eu tinha os 2 prefeitos de muito apoio para investimento em pesquisa. Porque eu disse assim, cara, feeling, ganhar dinheiro com feeling, só o Mauri Alves naquela música, né, filho? Empresário, gestor público, você tem que ter números para você dados, saber onde você tem que ter dados, não adianta. Então, a gente tinha informações, né, mas tinha algumas pesquisas que não eram feitas por nós, que eram feitas por outras instituições. Uma das pesquisas que eu mais curti foi uma pesquisa que saiu no final de 2023, chamado SEMrush, é uma plataforma que pesquisa turismo de alto luxo. Segmentozinho deste tamanho. Como é que sobrevive de alto luxo? Poucos lugares sobrevivem de turismo de alto luxo no mundo. Mas por que era importante? Porque essa pesquisa ela saiu dizendo os 10 lugares onde o turista de alto poder aquisitivo tinha visitado e queria visitar. Tinha onde ele tinha é valor ido para ele? E qual era a expectativa dele. Perfeito. Fortaleza em 3º lugar no Brasil. Primeiro lugar, Fernando de Noronha. Você para passar lá, paga por dia para estar lá, R$150. Só para você estar na ilha, você paga R$1.000 por semana para estar lá. Segundo destino mais procurado, Gramado. Também belíssimo. E um turismo de alto luxo, de todos os gostos. Terceiro, Fortaleza. Eu lhe falei qual era o maior desafio lá no início, era exatamente tentar melhorar o perfil do gasto do turista na cidade de Fortaleza. Então, isso estava mostrando que aquele turista de alto poder aquisitivo, e é um turista muito exigente, é um turista que quando vai viajar, ele escaneia o destino de uma forma específica, vai pesquisar, ele normalmente não vem por operador ou por gente, ele mesmo faz a reserva dele, ele já sabe que vai para restaurante A, B, ou C ou D e tal. Então, isso foi uma coisa muito interessante. É um influenciador, né? Quer dizer, é um turista que ele, se for mal forma atendido, ele vai e ele forma opinião, ele chega... engraçado que esse tipo de coisas, eu tive a honra de ganhar o prêmio de melhor secretário de turismo do Brasil em 2019, pelo Ministério do Turismo. E aí, um dia lá, com a turma do Ministério, conversando, um diretor do Ministério comentou assim, ele é paulista, mora em Brasília, disse, cara, Alexandre, eu sou apaixonado por Fortaleza. Eu tenho que ir a Fortaleza todo ano. Aí eu disse, todo ano vai a Fortaleza? Pai, todo ano eu vou, do segundo semestre, eu dou um jeito, passar uma semana para outra. Eu disse, por que tu vai em Fortaleza? Aí ele olhou assim, pai, não sei não, mas eu curto demais para Fortaleza. Esse sei não diz tudo. É um sentimento, é além do racional. É o sentimento. Você vai hoje, Fábio, o turismo é experiência. O destino turístico não é mais a grande novidade. Eu tenho que, naquele destino turístico, ter a boa experiência. Então, é o que me faz voltar. Durante muitos anos, o sonho de consumo de qualquer turista do mundo era conhecer Paris. As pessoas iam para Paris, não voltavam mais. Por quê? Porque o parisiense é antipático. Maltratado. Chato. Né? Você era maltratado. Do taxista ao garçom. Mudou. Eles começaram a perderam milhões de turistas. Perderam para quem? Perderam para Lisboa.
perderam para Barcelona, perderam para Amsterdã, perderam para Dubai, onde os destinos turísticos, que não são tão bonitos quanto Paris, sim, mas a energia e o acolhimento é totalmente diferente. Isso aí o cearense é bom, né? O cearense é bom. E outra coisa interessante, quando eu assumi lá atrás também, o cearense estava ficando chato. Chato no sentido de... essa questão dessa polarização política no Brasil, ela atrapalha também o turismo, porque o que acontece? As pessoas, por questões políticas, muitas vezes tendem a valorizar e a divulgar o que acontece de ruim na sua cidade. Uhum. Quando eu assumi lá atrás também, eu ficava impressionado, era queimado ônibus na periferia. Aquilo ali viralizava. Queimava. Aí Fortaleza, o Ceará ganhava o prêmio de segundo melhor na educação do Brasil. Meia dúzia de casamento. No meia dúzia dava um legalzinho. Eu disse, cara, não é possível. Eu disse, mas tinha uma grande culpa da imprensa, que acabava também divulgando muito negativo. Eu, pessoalmente, fui em todos os grandes veículos de comunicação do Ceará, por sinal, fui muito bem atendido por todos, e fui não só bem atendido na ida, como bem atendido no propósito. Uhum. Fui pedir para ele o seguinte, cara, eu estou começando um trabalho novo em Fortaleza, com um propósito, mas se eu não melhorar o humor do fortalezense, se o fortalezense não começar a entender que ele mora numa cidade maravilhosa, que ele mora onde as pessoas vêm passar férias, ele na realidade mora onde vem passar férias, se ele não entender isso, eu não vou conseguir trazer turista para cá, porque o turista percebe a má energia, percebe que o cearense está ficando chato. Os caras olhavam assim para mim, poxa, você tem razão. Não, eu só queria uma coisa, vamos valorizar as coisas legais que a cidade tem. E começou essa política. Eu disse, mostro que está de errado, é o papel de vocês, mas me dê uma chance. Aí foi geral. A gente começou a fazer pequenos projetos, como um concerto de piano na beira-mar, o pôr do sol, não sei o quê. Coisas pequenas que os fortalezenses começou a curtir. Cidade pet friendly, né? Cidade pet friendly. E começou a sentir o sentimento de pertencimento da cidade. Você é um cidadão fortalezense, apaixonado pela sua cidade, você falou em pet friendly. No final de semana eu vi você na sua moto, curtindo com a sua mulher, com a sua cachorra na moto. Esse tipo de coisa você faz porque você sabe que onde você chegar com o seu cão, você vai ser bem atendido. Vou tomar um café. Isso foi uma política pública feita por nós, fortalecida pelo ex-prefeito Sarto, que tomou conta da cidade. Mas a imprensa me ajudou, a hotelaria, se ela não tivesse abraçado, não tinha dado certo, os bares e restaurantes abraçaram. Então, esse conceito e eu sempre dizia, agora o meu jargão virava até a turma dizia, não existe cidade boa para turista. Cidade tem que ser boa para morador. Se ela for boa para mim, para você, ela vai ser boa para qualquer turista que venha para cá. Então, esse pensamento... E pessoal, eu disse, pessoal, vamos divulgar as coisas ruins nossa, não. O pessoal já tem quem divulga. Vamos divulgar o que tem de bom. E aí eu vou encerrar aqui esse tema com você, para a gente entrar num próximo, mais especificamente, dizendo o seguinte, nós temos 2.500.000 habitantes em Fortaleza. Se eu tiver, Fábio, 500 mil, 20%, feliz, eu tenho 500 mil propagandistas, com o seu celular, no Instagram, aqui, mostrando e tal. São promotores, são promotores. Isso é mais importante do que 50 promoções que eu possa fazer em feiras nacionais e internacionais. Um exemplo prático que eu vi acontecer, né? Nossa beira-mar. Nós acabamos de falar dela. Hoje em dia, Fortaleza é a capital dos corredores, né? A beira-mar tem uma energia, assim, majoritariamente quem vem a Fortaleza se hospeda na beira-mar, ou então passeia ali, a pessoa vai lá e vê um negócio que ela não vê em lugar nenhum, né? Vai ver um grupo aqui de 30, vai ver um engarrafamento de gente correndo. Essa geração agora está trocando a balada. Eu acho que a pandemia veio, né? A pandemia teve várias dores, teve muita coisa ruim e tudo, mas ela ensinou algumas coisas para quem estava atento, né? As pessoas começaram a sair de casa mais cedo, as festas agora existem os sunsets, né? E essa galera dessa geração mais nova, tem muita gente que fala, geração Z e tal, mas eles estão fazendo algumas coisas bem inteligentes, que é exatamente pegar agora a balada de manhã cedo. Parece até uma coisa meio ansiosa. Eu estava na academia hoje pela manhã e tudo, eu olhei assim o perfil e disse, rapaz, será que esse pessoal está tão ansioso que eles estão querendo já amanhecer o dia se divertindo? Mas é o que acontece. Você chega ali na beira-mar de Fortaleza, você já sente aquela energia e tudo, e o cara, o corredor, a corredora, quando acaba
ali o treino, para ali na tenda e já tem uma música, e já tem também um alongamento, um relaxamento. Quer dizer, já tem uma energia que, para quem é de fora e foi simplesmente dar uma caminhada ali, eu acho que a pessoa pega e olha assim, rapaz, que cidade alegre, né? Que cidade... Sem dúvida alguma. E você acabou de dar tem um dia desse, uma matéria falando que Fortaleza era a segunda cidade do Brasil que tinha mais corredores, só perdia para São Paulo. Isso. Né? Uma coisa Mas proporcionalmente parece que é a primeira. Proporcionalmente era a primeira, exatamente. Então, em números absolutos era a segunda e proporcionalmente era a primeira. E isso é uma moda e tal. Mas, Fábio, no dia que saiu essa matéria, eu vi pouca gente repercutindo. Mas na hora que saiu, que as facções estão extorquindo comerciantes da Beira-Mar. O negócio da Wi-Fi, da internet e tal. Aí não, eu estou falando agora da Beira-Mar. O coco lá, o coco, não sei o quê. Já eu vi em 20 grupos. Cara, é impressionante. Aí eu fico pensando, cara, que capacidade as pessoas têm de desgastar a imagem da sua... Esse problema existe? Existe. Mas o problema da facção é só em Fortaleza. O Brasil virou um narco-estado, amigo. Não é Fortaleza. Mas eu moro aqui. Mas não é. Mais uma vez, a chatice que está de um país dividido, se eu sou contra, então não posso valorizar nada do que é do outro lado, porque eu tenho que falar é mal. Cara, é impressionante. Mas, enfim, isso é uma coisa que eu gosto de alertar, e eu alerto não só quando estou dando entrevista, mas alerto nos grupos e tal, que a gente tem que estar atento a isso, porque assim, a gente não pode deixar voltar de novo, porque assim, Fortaleza, há 8, 9 anos atrás, o destino estava sendo queimado por nós mesmos. Entendi. Queimado pela população mesmo, que não valorizava, só os grupos só valorizavam. Então, eu comecei a chegar em São Paulo, e disse, não, pô, tem um amigo meu lá que é cearense, que diz que é um perigo para Fortaleza. Não, amigo, não é assim, não. Isso nós chamamos um Réveillon que teve 2 milhões de pessoas. Lá não teve um evento de violência, um evento de nada, não teve nada. Sumiram 5 celulares. Foi 5 celulares que sumiram em 2 milhões de pessoas que estiveram lá. Então, assim, não é assim não, mas, ora, se o cara estava lá e tinha um cearense, que te fala, não, Fortaleza. Mas a raiva dele é do governo. Ou do X, ou do A, ou do Z, ou da esquerda, ou da direita. Não é? Aí o cara... E por aí vai. E isso não é só no Ceará, não. Aí você já está lá em São Paulo, que já é do outro lado, aí o cara que é da esquerda, que não gosta do outro, que é da direita, nada presta. Perfeito. Então, isso... É aquela história do copo, né? Você está vendo o copo meio cheio ou meio vazio. Então, isso é uma coisa que, para nós, desenvolvimentistas, nós do turismo... Eu gosto de dizer que eu estou da área pública, mas eu só trabalhei em pasta de pauta positiva, desenvolvimento econômico e turismo. Né? Você só dá notícia boa, é só trazendo notícia boa, trazendo investidores e tal. Então, para a gente dificulta, claro. Isso dificulta um pouco. Então, assim, usar aqui esse momento aqui com você para pedir a turma que está nos escutando, que está nos assistindo, né, que discuta a boa política, está certo, tome posicionamentos. Que ajude a consertar, mas elogie o que já está feito. Mas deixa a eleição para 2026, né? Na hora você votar em quem você quiser, mude quem você quiser mudar, mas valorize as coisas da sua cidade, que você está trabalhando no seu negócio mesmo. Contra você mesmo. Contra você mesmo, né? Então isso e foi o que eu vi agora nessa viagem que nós fizemos aí da Rota Ceará, né? Foi como ele disse, chegou um determinado momento. Dizer para a turma aqui o que é Rota Ceará, né? Que nós rodamos o Ceará todo de moto, eu e você, 2.400 quilômetros rodamos o Ceará todo de moto. Em 5 dias, 6 dias. Sim, foi. Né? E impressionante, pessoal, porque você vê algumas coisas. Eu não sabia que tinha um coliseu em Brejo Santo. Alto Santo. Né? Eu não sabia que Pereiro era uma serra a 816 metros de altitude, com uma temperatura super agradável, similar a Guaramiranga. Então, a gente fala muito assim, rapaz, vamos viajar o mundo, vamos conhecer Paris, vamos conhecer Dubai e tudo. E nós fizemos de moto. Teve uns trechos, né, que um pouco mais quentes. Até perguntei para o Alexandre, Alexandre, será que a gente não fez isso na época do ano errado? Ele disse, não, é a época do ano melhor que tem essa mesmo. Tinha algumas horas que parecia que a gente estava ali
né, num ambiente muito quente, que nós fizemos de moto e o equipamento exige, enfim. Mas a Rota Ceará foi criada pelo Pérez, hoje em dia, né, o Pérez envolvido, a Cláudia, o Silvio, e eu acho que aquilo ali é excelente para você fazer de qualquer coisa, entendeu? Se você fizer a Rota Ceará, o que nós fizemos, né, de carro, com a família, né, com conforto ar-condicionado, com os hotéis que nós acabamos nos hospedando muito bem, gastronomia boa, né? Enfim, não tem nenhum lugar do mundo que não tenha perrengue, viu, gente? Agora eu sou partidário disso. Como você vê a vida? Você vê as dificuldades como oportunidades ou você vê as dificuldades como uma chance de reclamar, né? E aí alguns vão chamar de fé, outros de resiliência. É isso aí. Mas nós tivemos muita fé e muita resiliência. Total. Pois é, Fábio, esse ponto que você estava falando aí agora de reconhecimentos, né? Assim, você pediu para trazer essas revistas, explicar aqui para, né? Porque está aqui em cima, né? Aqui são 2 edições de 2 revistas que eu fiquei muito honrado. Converse sobre o ótimo e sobre como é que pronuncia? Men-CH, né? Men-CH, em alemão, coisas de homem, né? Coisa para homem, né? Legal. É como se fosse ligada ao luxo. Mas assim, foram Quando eu morava em Recife, eu fui para um evento dessa revista muito bacana. São 2 revistas aqui, a do Grupo Otimista, que no final do ano, no final da gestão, uma iniciativa do Trade Turístico, eles fizeram uma homenagem à minha saída, minha despedida lá, fazendo um retrospectivo dos 8 anos, e foi muito bacana. E criaram uma revista do segmento do turismo, eles também criaram o segmento imobiliário, o segmento do Porto Pecém e tal. Então foi muito bacana. E aqui é uma revista, essa revista ela tem uma importância porque ela é uma revista da primeira classe da TAP, né? E tem uma matéria sobre Fortaleza, e aí eles me convidaram, geralmente, como é um homem na capa, eles botaram o secretário de turismo na capa. E casa com aquele perfil do turista que você, de autodescritivo, buscou, exatamente, que a gente que é fez ligado em moda, né, o bem Exato. vestir, gastronomia. Exatamente. Né? Do executivo, do turista de alto padrão que a gente trabalhou para que Perfeito. viesse conhecer Fortaleza. Né? Então, nada é por acaso. São coisas que deixam muito... E hoje, Fábio, assim, a gente está trabalhando muito dando assessoria, até vi agora aqui a IBDTU, que é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Turismo, que é uma empresa, um grupo de consultores com experiência no Brasil todo, eu sou um deles, e a gente está consultoria na consolidação de destinos turísticos, ou destinos consolidados mesmo. Eu estou dando consultoria em Morro de São Paulo, por exemplo, que é um dos destinos... nacional e internacional ou está focado 100% nacional, Alexandre? Não, estamos focados 100% no Brasil. 100% no Brasil, né? Lógico que aqui no meu Ceará, a gente tem dado consultoria estamos dando consultoria para alguns municípios no Ceará, municípios turísticos e não turísticos, municípios que querem entrar no mapa do turismo. Querem ter esse upgrade querem aí, né? entrar no mapa do turismo. Tem a beleza natural, tem os recursos, mas não conseguiu ainda. Querem entrar no mapa do turismo, então a gente tem dado a nossa consultoria focada no desenvolvimento econômico e no turismo, né, nas oportunidades do turismo. E é uma coisa muito bacana, tem dado certo. A gente tem também dado, para dar palestras aí pelo Sebrae, tem nos convidado para falar exatamente do turismo. E aí depende eu estou indo para Teresina agora, daqui a 15 dias, para dar uma palestra sobre turismo interno. Eles estão querendo, que a gente trabalhou muito no Ceará, aqui você até falou aquela história, né? O brasileiro não conhece o Brasil, o nordestino não conhece o Nordeste, o cearense não conhece o Ceará. Então, por quê? Porque a gente foi educado a cultura, a guardar dinheiro na nossa poupança para carimbar o passaporte. Para ganhar o mundo. Para carimbar o passaporte. Então, assim, eu não conhecia Foz do Iguaçu, mas eu não conhecia Gramado ou Foz do Iguaçu, mas eu conhecia Buenos Aires e Bariloche. Rapaz, você falou de Foz do Iguaçu, aconteceu comigo agora. Acabei de conhecer Foz do Iguaçu, encantador. Aí eu não conheço Manaus, Amazônia, e conheço Miami. Né? Aí eu não conheço. Então, assim, eu não conheço o sul do Brasil, mas eu conheço o Chile, eu conheço, né? Então, e aí com a pandemia,
com a restrição às viagens, o brasileiro teve que conhecer o Brasil. Então, assim, esse boom de turismo interno no Brasil foi muito importante e melhorou muito, né? Então, a gente vai nas palestras que eu vou dar lá agora em Teresina, convite lá do governo do Piauí, da Prefeitura de Teresina, é para falar sobre fortalecimento do turismo interno, é o chamado turismo de raio curto, esse turismo que se faz de carro, o turismo que faz de ônibus, né? Sobre esse turismo que faz de carro, eu tenho que falar do Hub Automotivo. Sim, aqui, sim. O Hub Automotivo é um dos nossos patrocinadores aqui do Pode Conversar. O Hub Automotivo é uma empresa que está ligada ao Grupo Converse, né? A Converse, apesar de ter apenas 5 anos e meio, já virou um grupo, né? Nós somos classificados como um hub de negócio, hoje aparece de tudo. E o Hub Automotivo ele veio para facilitar a vida de qualquer pessoa que tem um veículo, né? E que na hora da lavagem, na hora da troca de óleo, na hora da revisão, ou infelizmente na hora de um sinistro, tá certo? Precisa daquele auxílio do especialista e tudo, para que não fique, né, à mercê de, não sei, não entendo, não é minha. Vou falar aqui de uma dentista, tá certo? Ela não tem conhecimento de mecânica e nem quer, e a hora dela trabalhando ali, se ela tiver que levar o carro dela para fazer qualquer tipo de serviço, é muito mais caro, né, do que ela simplesmente ativar o Hub Automotivo. Então, sigam aí o Hub Automotivo nas redes sociais, e aqui nós vamos ter várias outras conversas a respeito, mas é uma iniciativa genial. Tem o Balu, que é quem fica à frente, né? O Balu é um cara que ficou aí mais de 2 décadas gerente de concessionária, então tem um padrão de concessionária, padrão de montadora, você vai ser extremamente bem atendido, então se resolver usar o carro nesse turismo de raio curto, nossa indicação aí do Hub Automotivo. A gente tem falado também a convite do Sebrae para falar sobre felicidade, né, também no mundo corporativo, é uma coisa que eu tenho estudado muito, né, assim, o nome da palestra é Felicidade Gera Lucro, né, quer dizer... Isso derivou daquela frase, eu uso muito uma frase dentro de casa, você quer ser feliz ou quer ter razão? Porque não adianta nada você ter razão ser infeliz. Na realidade, não é só isso. Felicidade é uma escolha, né? E eu tive a oportunidade foi muito interessante, assim, eu fui gestor empresarial a vida toda, e quando me tornei gestor público, eu quis me especializar nisso, e fui fazer um mestrado em administração pública na Universidade de Lisboa, isso há 10 anos. E um dos desafios, e a minha tese do mestrado era sobre a satisfação do servidor público. Como é que você motiva uma pessoa em 4 anos, que tem um horizonte só de 4 anos, porque normalmente é uma indicação política, muitas vezes ele não consegue, não tem plano de carga e salários, então às vezes se você é a indicação de um senador, você acaba com menos competência, você está num cargo maior do que o outro que tem a indicação do vereador, que ele tem mais competência, então às vezes o seu chefe tem menos competência que você, ou menos formação, e, ao mesmo tempo, você tem também um outro mundo de funcionários públicos de carreira, que são concursados, que também têm sua estabilidade e também, por dificuldade de promoções, também... Né? Então, como é que você motiva uma equipe dessa? Então, era um grande desafio, porque no mundo corporativo, no mundo empresarial, por isso que eu falei com você das diferenças, né? Tudo é gestão, mas tem formatos diferentes. A sua empresa, você tem o cara é bom vendedor, ele vai para supervisor, ele é bom supervisor, chega a gerente campeão, passa a diretor chega a CEO. O mundo público não tem isso. Então, como você motivar uma equipe? Então, esse é um grande desafio. E a gente começou a fazer um trabalho, eu comecei a ler muito sobre isso, estudar, e fui para um desafio. Nós somos a primeira secretaria, e não foi do Ceará, foi do Brasil, a ganhar o prêmio GPTW, Great Place to Work, dentro do ambiente de trabalho. E aí, foi um sucesso a sua gestão de 8 anos? Foi, as pessoas aprovaram. Ganhou o prêmio melhor secretário? Foi. O orçamento era pequeno, tinha muita interação com o setor privado. Alexandre, qual foi o grande segredo? A equipe. O grande segredo era a minha equipe. Equipe internamente e parcerias fortes externas. Equipe internamente e parcerias fortes. Exatamente. E isso era o que? Era voltado na felicidade. É o ambiente de trabalho que era muito. As pessoas iam trabalhar com tesão, iam trabalhar com vontade de que a coisa desse certo. Então, eu pude presenciar enquanto gestor, tanto na área privada. E na área privada, lá atrás, muitas vezes eu ainda não tinha essa visão. Eu queria fazer os meus servidores, os meus colaboradores felizes, mas eu achava que a motivação era só financeira, ou era mais financeira.
E, cara, gostava muito de dizer lá atrás, eu dizia assim, chegou aqui na empresa, dessa porta para cá, amigo, você tem que ser feliz, tem que dar resultado, que o cliente quer isso aqui. Da porta para trás, se você tiver seus problemas, deixa lá. Amigo, não dá para eu imaginar que a mamãe lá, que tem um filho lá, que está com autismo, ou que está na creche, ou que tem um adolescente que tá envolvido com a facção, isso não vai levar para transbordar dentro do trabalho. Interessante esse ponto que você acabou de falar, porque nós temos um cliente na Converse, que é o Cícero Rocha, que é um dos maiores conselheiros, né, de empresas familiares. A maioria das empresas do mundo, todos são familiares, no Brasil não é diferente. E essa história da felicidade, ele tem um método dele que chama BFB, né, que é o Balanced Family Business, tá certo? Criação dele, e nós acompanhamos de perto. Ele está formando vários novos conselheiros, e uma das coisas que ele fala é exatamente isso: não basta você estar feliz, você tem que estar, a sua família tem que estar feliz. Agora imagine se a sua família ainda está dentro da empresa, né? Porque no final das contas, toda empresa coesa acaba virando uma família. Você passa mais tempo na secretaria lá com aquelas pessoas do que propriamente em casa. Qualquer ambiente de trabalho, eu sempre falo, meu amigo, você passa 8 horas no mínimo na empresa. É mais tempo do que, se você somar ao longo da semana, você passa muito mais tempo com o cara que trabalha do seu lado, ou com a colega que trabalha do seu lado, do que com a sua esposa, ou com o seu esposo, ou com seus filhos. Porque quando você chega em casa, aí você vai ter que cuidar do jantar, vai ter que assistir a série com o seu filho, vai ter que ver o dever de casa da sua filha, vai ter que dar uma atenção para o marido, para a esposa, e vai ter que dormir. E chega no final de semana, você vai ter que levar o carro para lavar, para não sei o quê, para fazer as compras do supermercado. Se não tiver o câmbio automotivo, então vai ter que levar para lavar. Pois é isso que eu estou dizendo. Então, enquanto você está lá, você passa 8 horas lá. Amigo, se o teu colega aqui está doente, está doente psicologicamente, está com depressão, está com energia ruim, não tem como ele não te contaminar. Então, essa empatia, quando você consegue trazer isso para dentro do ambiente corporativo, seja ele público ou privado, o resultado é outro. E é isso que eu tento mostrar, que felicidade gera lucro, não é só não é só retórica, né? E aí a gente fala sobre o que aconteceu nos Emirados Árabes, hoje que é um país referência no mundo, né? O case de Dubai, que lá não tem o Ministério do Turismo, tem o Ministério da Felicidade. Hoje as empresas mais modernas já não tem mais diretoria de recursos humanos, né? Tem diretoria de felicidade. Não é mais o gestor de recursos humanos, é o gestor de felicidade. Não, e outra coisa, hoje, por exemplo, a Converse, nós acabamos de dar um passo importante, né? Fechamos um acordo com uma empresa e inglês para todo mundo, sabe? Claro, dentro desses afazeres aí que você falou, olha, vai ter que fazer o jantar, vai ter que fazer isso, vai ter que pôr a roupa na roupa. Hoje, né, o pessoal da Converse, eles têm, agora óbvio, fizemos uma pesquisa interna, tá certo? E eles têm a escolha de ter o inglês. Mas mesmo assim vai tomar um tempo, né? Tem aquela dedicação, só que vai mudar a sua vida. Mas é um investimento que você está dando para ele, né? Assim, eu acho que isso aí são benefícios, né? Isso são sempre benefícios. Mas o que eu tenho falado muito nas nossas palestras... Para quem enxerga, felicidade. Benefícios, mas o que eu tenho falado é um pouco mais de empatia, né? Que o mundo está precisando. Sim. Na realidade, o mundo está precisando de mais empatia. E essa empatia passa pelo dono da empresa, né? pelos líderes da empresa, que aí ele tem que entranhar e isso faz toda a diferença. Então, assim, a gente tem... Hoje, a nossa empresa... a gente ministra palestras nessas duas áreas, do turismo e da gestão empresarial focada na felicidade, e essas consultorias de consolidação de destinos, né? Então, numa fase muito boa da minha vida, sabe, Fábio? Curtindo um pouco assim, a experiência que eu obtive ao longo desses 40 anos. E essa visão, eu acho que ela é super atual, porque é o seguinte, no momento de IA, que alguns já entenderam, né, que a IA ela não é uma ferramenta, ela é um agente. Mas, como tudo, vai ter o período pós-IA. Sim. E a felicidade ela é eterna, a busca pela felicidade ela é eterna, né? Então as pessoas que estão infelizes hoje com a IA, tem muita gente que pensa assim, rapaz, veio aqui e tal, né? Tá tomando meu lugar. Não tá. Ela está para lhe ajudar. Agora vai depender da forma como você vai olhar isso aí. Qual é o prisma? O que é que você está enxergando? Isso merecia um papo só sobre esse assunto. Eu estou estudando, eu comecei agora a estudar novamente, estou estudando psicologia. Comecei a fazer uma faculdade de psicologia. E recentemente tive um seminário, estou cursando o 3º semestre, e
teve um seminário sobre a Semana da Psicologia que foi sobre a questão da IA, né, que as pessoas estão utilizando a IA para fazer terapia. E é fato, isso é fato, né? Acontece que, e aí surgiu um caso famoso aí nos Estados Unidos de uma moça que suicidou-se, que era atleta, não sei se você acompanhou, alpinista. O que é que aconteceu? A IA, ela interage com você, e aí vamos lá, vamos olhar os benefícios. A pandemia nos trouxe a comunicação virtual e as reuniões virtuais, né? E não existia, amigo, terapia por virtual. Hoje, 80% dos psicólogos estão dando teleconsulta. Somente da psicologia, como psicólogo, como terapia. Você não precisa estar lá. Então, assim... Eu tenho um irmão que é psicólogo e estou pressionando para começar. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, assim, a IA é fantástica para lhe ajudar também no momento de solidão. Você está ali, no solidão ali, pô, IA, o que você acha disso? Pelo menos um norte. Para conversar, para tirar... Também é muito boa. Não dá para fazer terapia. E olha que loucura, né, que aconteceu. Lá nos Estados Unidos, você está tendo processo e tal. A IA, que foi criada, né? Ela cria para interagir com você e para lhe agradar. Perfeito. Né? Então, essa jovem começou a conversar muito com a IA. Ela era naturalmente, pulava de body jump, era alpinista, fazia esportes de alto risco. E interagia com a IA, a IA já conhecia ela, o perfil dela, né? E ela começou a conversar com a IA que ela estava querendo pular do prédio dela. E a IA incentivou que pulasse. Ela já não sabia que ela pulando do prédio dela, ela ia morrer lá embaixo, que o objetivo dela era se matar. Sim. E ela incentivou. E aí isso virou um drama, porque está todo mundo falando que processar e tal. Então a gente tem que ter uns certos cuidados, né? Porque não dá para colocar piloto automático, não. Ela, é copilot. E você concorda que ela estava fazendo a coisa certa, né? Ela estava conversando com alguém que tinha dentro do seu dia a dia os riscos, né? Como é que os algoritmos entender que ela queria pular do prédio, que ela estava querendo se matar? Ela estava, no entendimento dele, era mais um objetivo, um body jump, uma coisa que ela estava tentando. Sim. Então, assim, esse pós-IA que você está falando é muito interessante, porque o mundo está muito rápido, as coisas, mas tem algumas coisas que a gente tem que estar atento, né? E que só o tempo vai dizer como é que realmente, né, a gente vai exportar. Meu amigo, eu acho que, assim, conversa excelente, excelente. Obrigado. Muito obrigado. O prazer foi meu. Foi meu. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse cinturão verde. Só a cereja do bolo, porque hoje em dia eu estou de carrapilha, as pessoas ficam, né? Eu sou um cara que entende mais de carro do que de turismo e tudo, e eu sei que o Ceará se preparou para isso, e você é um cara super bem informado, e você sabe o que é que está acontecendo aí. Existe hoje, Fábio, assim, tem um mercado que eu acho que tem crescimento, que os carros elétricos é uma realidade, né? E que o Ceará precisa se organizar dentro do turismo para que alguém que tem um carro elétrico possa circular o Ceará como um todo. Né? Então, não excluir como destino. Excluir como destino. Mas eu ainda enxergo, por exemplo, São Paulo não conseguiu ainda fazer. E São Paulo sempre começa primeiro e depois, principalmente no que tange a infraestrutura, né? Nem São Paulo conseguiu ainda ter isso aí. Eu acho que é uma coisa que tem um mercado a ser definido, né? Mas ainda está incipiente. Se você for para Guaramiranga, você tem dificuldades porque eu carreguei lá, inclusive. Tem mais demanda do que oferta. Aí se você for para Jericoacoara, para o Preá, você tem mais demanda do que oferta. Então ainda tem algumas. Eu acho que assim, é um mercado a ser explorado, né? Porque o carro elétrico veio para ficar. Mas existe já um planejamento daquele de tantos e tantos quilômetros, você ter um autoposto? Na realidade, isso está em execução? Não, Fábio, a gente não está no âmbito da ideia. Entendi. No âmbito da ideia, né? Isso foi muito... a gente teve uma ideia ainda, quando eu estava como secretário de Turismo de Fortaleza, discutindo em cima dessa necessidade, mas assim, ainda não tem um projeto definido, não. Acho que assim... Né? E assim, o poder público, ele precisa, a gente tem que planejar mais. Aí também vale um outro papo, mas, por exemplo, o kitesurf, que é do Ceará hoje, que é uma febre, que é tudo e tal. Aconteceu porque nós temos aqui eventos e tal, e se divulgava lá e tal, mas assim, não dá para pensar assim, não dá para o que tem no kitesurf no Ceará hoje é para a iniciativa privada, que vem investiu e tal, os estrangeiros que vieram investir e tal. E a gente tem que entender o kitesurf como um esqui na neve. Você vai para essas montanhas de esqui, ela tem infraestrutura, tem capacitação e tal, tem que ter um projeto. O Ceará precisa ter um planejamento
Primeiro para o kitesurf Sim. ter uma consolidação que não seja só do oba-oba de divulgar lá fora. Que passaram muitos anos aqui fazendo só isso, divulgar, mas não tinha um plano de um projeto de futuro. E outra coisa, e mostrar também um Ceará que vai além do sol e mar. Sim. Né? Sim. O Ceará do Sertão, dos Monólitos, do Guarabiranga, da Serra da Ibiapaba, do Cariri, Viçosa. O Ceará tem outras, né? Então, assim, isso, mas existe planejamento, né? Atualmente, o atual secretário de Turismo do Estado agora está começando a fazer um planejamento aí mais de médio e longo prazo, interagindo com o trade, isso é fundamental. Isso foi o que eu fiz em Fortaleza. Eu não tomei nenhuma decisão ao longo desses 8 anos que ele fosse interagindo com o trade, e com pesquisa, e com dados. Perfeito. Porque não dá para fazer as coisas pela sua cabeça, né? Só pela cabeça da gente. Perfeito. Mas é isso aí, amigo. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado aí pela oportunidade. E você que tem um assunto interessante também, né? E está disposto a vir aqui partilhar com a gente, né? Pode conversar, é de todos nós. Exatamente foi pensado assim, nome, logo, né? Aqui você pode conversar. Vem aqui e será um prazer, né? Recebê-lo como recebi aqui o Alexandre Pereira. E eu acho que nós vamos ter que fazer outras aí. Vamos, com certeza. É um prazer. A próxima quarta agora vai estar aqui o Sérgio Benevides, vai estar falando aí sobre matriz energética, vai estar falando, ele é da Casa mais executivo da Casa dos Ventos, né? Vai estar falando sobre energia renovável, sobre o desenvolvimento que o Estado do Ceará está tendo nessa área, né? O data center, enfim. A casa é de vocês, meus amigos. Venham conversar com a gente.